Salve, Olá, salve. salve, Tudo bem, Miguel. Regina? Tudo Tudo tranquilo? bem? Vamos nós aqui no Barato da Idade. Salve todos e todas que estão aqui acompanhando a gente. Hoje nós começamos um pouquinho mais cedo e vamos terminar também um pouquinho mais cedo, porque vai ter uma entrevista especial depois. E eu acho que a gente já podia trazer nossa Vamos. convidada Nossa especial. ilustre convidada. Vamos lá. Vamos trazer. Oi. Olá, Helena. Trazemos Helena Celestino, jornalista, que vem aqui conversar com a gente. Ela é autora de um livro que tem tudo a ver com a nossa conversa, que são o livro dela, Envelhecer é para as Fortes. Ela lançou esse ano, né, Helena? Não, menina, já tem uns 2 anos, talvez Já até tem uns mais. 2 anos, mas para mim está tão recente, porque Pois é. E o tema não envelhece, apesar do O tema não trocadilho. envelhece, o tema é muito atual. E a Helena, nesse livro, ela resgata a história do Círculo de Mulheres Brasileiras, que é um grupo de feministas que se encontrou no exílio durante a ditadura militar. Então, o livro fala de mulheres, fala sobre feminismo, obviamente, e também fala sobre esse que é o último tabu, que é o envelhecimento. Boa tarde, Helena. Tudo bem com você? Boa tarde, Regina. Tudo bom? Boa tarde, Miguel. Tudo Oi, bom? tudo bom? Então, a gente queria começar, talvez, Olha, falando... quem nos falou muito de você, que não podia vir, foi a TT, que você está fazendo um documentário com ela. É isso? Então, eu já escrevi um projeto de roteiro com Então, a ela. TT Moraes, Para num edital, estamos esperando o resultado do edital da Petrobras, parece que tem 8.000 candidatos. Pois é. Mas é um roteiro sobre... O título é dela, que chama Maravilhosas. E aí, Envelhecer é para os fortes e para os pacientes, né? Sem dúvida. E eu não sou nada paciente. Mas esse resultado estou esperando há um tempão, que era para sair, sei lá, uns 2 meses atrás, mas aí não deu tempo, não sei o quê, que são sobre as mulheres que ela encontrou pela vida. Um pouco na mesma linha do meu livro, mas a história de vida dela é muito diferente. Tal. Ela também foi para o exílio, mas foi para vários exílios diferentes e tal. Um outro roteiro de exílio ela fez. E aí depois tornou-se cineasta e tal. A gente está esperando isso para ver se sai esse filme. Tomara que saia. Deixa eu te perguntar uma né, coisa, Helena. Deixa eu perguntar uma coisa que eu estou com essa pergunta desde ontem aqui para te fazer. Independente do seu livro, que é específico sobre as mulheres que você encontrou que escaparam, de uma certa forma, do regime militar e que tiveram um papel importante nessa luta, hoje, você pensando nas mulheres de hoje, na nossa sociedade, você acha que envelhecer, além de ser para os fortes, também é para os ricos, para as ricas? Precisa de dinheiro para envelhecer bem? Precisa. Precisa. Não tem a menor dúvida. Aqui no Brasil, especialmente, né? Mas nem só no Brasil. Na França tem um serviço social enorme, reembolsam tudo, mas continua sendo complicado. Eu acho. Envelhecer rico ou envelhecer pobre é muito diferente, né? Eu fiz uma matéria semana passada para o Valor que dizia que estava olhando agora, tem 2 milhões e 600 mil pessoas que precisam que não são autônomas, que precisam de cuidados. Como é que vai ter cuidado se não tiver dinheiro, entendeu? Se não tiver... Quer dizer, o SUS é uma maravilha, mas tem dificuldades, né? Não consegue... Claro. Não consegue acolher todo mundo. Todo mundo. Você tem que esperar e tal, não sei o quê. E fora isso, quer dizer, que oportunidades tem na vida para essas pessoas que não têm autonomia e aí, como é que é envelhecer assim? É difícil, né? E a gente aqui no programa, Helena, a gente trata justamente dessa questão do envelhecimento, do etarismo, né, também do preconceito, mas também desse novo envelhecimento que as pessoas, muita gente consegue chegar a uma certa idade ainda super dinâmico e super produtivo. Essa questão da saúde, da pobreza no envelhecimento é seríssima
e é uma questão que tem que ser tratada, que legal que a gente está falando sobre isso aqui. Mas eu queria também te perguntar, porque o teu livro fala muito disso, como é que o envelhecimento, hoje em dia, se encaixa no feminismo? O feminismo tem muito problema de falar nisso, na verdade. Meu livro diz isso. Eu acompanho, quer dizer, no livro eu acompanho a história de 6 ou 7 mulheres que lutaram contra a ditadura de maneiras radicais. Algumas pegaram em arma, outras faziam parte de organizações, quer dizer, tiveram uma atividade política muito forte. Elas viveram por conta disso, viveram vários exílios, foram presas, algumas presas e torturadas e tal. É uma história de mulheres que tiveram uma ação muito destacada e muito forte. E vão para o exílio e tal, não sei o quê. Os exílios foram vários, quer dizer, andaram pelo Chile, pela Argentina, pela Suécia, pela Alemanha. Aí depois todo esse encontro em Paris, que nessa época ainda era a pátria dos exilados e tal, não sei o quê. E aí, na volta, quer dizer, aí isso tudo acontece, e na volta, na anistia, voltamos todos perto da anistia e tal, e lá os homens viram heróis. E elas chegaram assim como aquelas mulheres meio malucas, assim, sabe? Meio malucas e meio putas também, assim, que é uma conversa muito diferente das feministas daqui, que tinha uma coisa mais ligada à ditadura, né? Lógico, porque era esse a questão política daqui. E hoje em dia, quer dizer, elas nós, né? Criamos um grupo que chama Peitamos, que é no sentido de peitamos porque envelhecemos, mas continuamos insubmissas, peitamos porque continuamos lutando contra as injustiças sociais, a favor disso, daquilo, não sei o quê. E todas dizem isso, né? Quer dizer, a gente tem uma longa história, mas, de repente, você é meio apagada. E, ao mesmo tempo, na hora de conversar sobre envelhecimento, mesmo entre nós, assim, é uma coisa meio complicada. Assim. Você fala, mas não fala muito, mas e tal, não sei o quê. Eu acho que é difícil ainda falar sobre engraçado, é engraçado porque é uma questão que prova o machismo, né? Porque as mulheres tiveram um papel tão relevante quanto os homens nesse exílio, nessa luta contra a ditadura. Os homens foram muito mais valorizados do que as mulheres, claro, historicamente. Claro. E, além disso, eu acho que há um preconceito também, porque você sabe que homem não envelhece, só mulher, né? Claro. Então, é pior ainda, vocês carregam duplamente o ostracismo e o envelhecimento, ou seja, a história vai esquecer de vocês muito rapidamente, entendeu? Pois é, exatamente. E a história da luta contra a ditadura, do exílio, não sei o quê, é contada pelos homens. Não é contada pelas mulheres, até hoje. É verdade. E também tem muito essa história de que nos grupos, né, que lutavam contra as mulheres tinham uma função de servir cafezinho, muitas vezes, né? Estavam ali junto com os homens, escondidas, passando perigos, riscos e tudo, mas eram consideradas... mas isso nós nos rebelamos rapidamente, porque aí foi, quando a gente chegou na França, estava acontecendo o movimento feminista francês, né? que era uma peste mesmo, eram aqueles milhões de mulheres na rua e reclamando. Era barra pesada, não era brincadeira. A história, quando começa, bem no comecinho do movimento feminista francês, elas fazem uma homenagem, elas vão ao túmulo do soldado desconhecido e botam uma coroa de flores em louvor da mulher do soldado desconhecido, que elas diziam que é muito mais desconhecida do que o soldado. É muito engraçado, né? É ótima essa história. E é engraçado porque você vê como a história sempre foi contada pelos homens, nunca dava importância para o papel que as mulheres tinham nessa sociedade, nessa história, né? Os homens iam para a guerra estupidamente, iam lá, se matavam, se atiravam, e as mulheres ficavam em casa criando os filhos desses homens, né?
que na Na realidade Segunda era Guerra, isso. as mulheres foram para as fábricas, né? Pois Foram é, para as pena, fábricas também, ocuparam o espaço que os homens têm. E cuidavam dos filhos também. claro, Entendeu? claro. Então, era uma dupla jornada absurda, mas a história Mas isso sempre. até hoje, né, Miguel? Até hoje. Lógico, As mulheres sempre vão à relevou luta, isso. vão ganhar vida, cuidam dos filhos. Isso está mudando um pouco. Falando em mudando um pouco, você acha que essa questão da mulher mais velha está mudando um pouco, Helena? Essa perspectiva do Olha envelhecimento e só, também de como está a sociedade mudando. vê elas? Está mudando porque a população está envelhecendo muito, né? Quer dizer, não é mais uma questão individual, é uma questão demográfica. Sim. E isso no Brasil e no mundo. Assim, aqui no Brasil, como é que é? Tem um número. Não, não sei quando, acho que em 2030, uma coisa assim, ou pouco depois, a percentagem de de pessoas de mais de 60 anos vai ser tipo, como é que era mesmo? Acho que tipo 60%. Então você. Não deve ser isso, deixa eu olhar aqui. Eles já chamam de a Revolução Prateada, que isso está acontecendo, que vão ser os grandes temas do século, que é a Revolução Prateada, a tecnologia e a crise climática. E a questão do envelhecimento vai ser também, porque serão números enormes. Na China, está acontecendo que já também um número enorme de pessoas tem mais de 65 anos. Já tem os jardins de infância já estão sendo transformados em lugares para velhos, em lugares para ter aula de arte e coisas que tais assim. E que mais? Tem várias histórias desse tipo, assim, porque lembra uma coisa que tinha para as mães seguirem os filhos, né? Uma coisa tecnológica, uma coisa para seguir os filhos. Hoje em dia é para os filhos seguirem os pais velhos, para saber onde eles estão. Então, você tem uma série dessas coisas que estão sendo. Que é a indústria da velhice mesmo. Não se chama indústria da velhice, né? Chama da longevidade, é mais elegante. Assim. Mas isso é uma coisa que já se discute há muito tempo, essas duas coisas. A previdência privada, que é uma realidade, porque pois é. Você vai ter que se ocupar dos idosos por mais tempo, e o que fazer, né? O que os idosos podem fazer. Tem idosos que têm uma habilidade própria, têm talento, tem tudo, continua a vida enquanto tiver saúde. Mas aqueles que não têm, o Estado, de uma certa forma, tem que se ocupar deles, né? Então, passa a ser uma questão social séria. Eu acho que tem essa questão da política pública para o idoso, que ainda não é eficiente, que precisa ser cuidado no SUS, etc. Mas tem também uma questão que é a visão da sociedade do idoso, do velho, né? Como alguém aqui no chat já passou aqui, não estou achando, mas alguém falou assim: ninguém gosta mesmo de cuidar de idoso. Eu vejo os meus irmãos e tal, tratando os avós ou os pais e conversando com eles como se eles fossem crianças. Né? Aquela coisa do tati-bitati, bota seu bracinho aqui, levanta o seu pezinho. Os velhos detestam isso, mas... Não tem nada mais irritante, né? É irritante. E você quando está em plena lucidez, né, isso é horrível, mas é uma parte dessa visão da sociedade que a gente tem que modificar, porque, além da política pública ter que cuidar desse assunto, é preciso mudar a mentalidade da sociedade, que vai envelhecer também, né, e que vai ser tratada de uma forma que não vai gostar. Então, isso tudo requer um tempo. A gente viu, assim, está vendo ultimamente muitas pautas identitárias se fortalecendo, né? A pauta do movimento negro, da questão LGBTQIA+, mas a gente não está vendo ainda essa pauta do etarismo avançar muito. Você acha que isso tem espaço para isso? Como é que a gente faz para lutar? Eu acho que já avançou muito. Assim, quando eu lancei o livro, e tem 2 anos, foi um agosto, eu acho que não foi do ano passado, talvez tenha sido do ano anterior.
não era um tema que tava em questão ainda, assim. Era uma coisa, quer dizer, claro que se pensava nisso, claro que se falava nisso, mas não era uma coisa como agora. Tem várias pessoas fazendo filmes sobre o assunto, tem podcast, tem várias coisas em Tem questão. nosso programa aqui. Tem o programa de vocês, exatamente. Olha, e tem uma história que eu adoro, que é na França, que são os antigos militantes de 68 que criaram uma associação, os mesmos criaram uma associação de velhos, chama SINAVE, Conselho Autodenominado Velhos Independentes, uma coisa assim. E o slogan deles, a hashtag deles é nada para os velhos sem os velhos. E aí são eles que decidem tudo. A Annie Ernaux faz parte desse que grupo ótimo. E tal. E agora, na Olimpíada, eles fizeram uma manifestação e tal nas ruas dizendo que andar de metrô não precisa ser uma prova olímpica. E saíram aos berros gritando isso e tal. E a outra coisa que eles fazem, que eu adorei, é que eles têm uma revista que chama Os Velhos, que tem uma capa assim, esquisita, velho, que é o elogio da própria velhice mesmo. E para de ser condescendente, né? Muito nesse sentido. Assim. É ótimo isso. E é engraçado, eu vejo que aqui no Brasil tem muito mais favorecimento, o Estado favorece muito mais os idosos do que na Europa, por exemplo, Portugal, França, Itália. Eu acredito que não há a mesma... Por exemplo, aqui no Brasil, depois de uma certa idade, você não paga mais transporte, você não paga mais uma série de coisas. Na Europa, não tem isso. Na Europa, há um desconto. O Brasil mas você paga alguma coisa. Poucos lugares no mundo onde isso acontece, né? Nem nos Estados Unidos tem isso. Nos Estados Unidos, então, nem pensar. Os Estados Unidos são velho, coitado. Não tem nada. É engraçado que aqui no Brasil também tem uma organização dos sindicalistas mais velhos, entendeu? Eles se reúnem. Lembra, Regina, que a gente entrevistou aqui, eu não me lembro quem é o nome dele agora, uma pessoa que era um velho sindicalista. Não, é um líder de esquerda importante, eu estava até procurando o nome dele aqui agora. Exatamente. E eles têm isso, eles têm uma organização dos velhos de esquerda, entendeu? E é muito forte, e eles lutam, e eles resistem exatamente por conta disso. Além de serem de esquerda, são velhos, entendeu? É muito importante. Agora, numa dessas ONGs, eles dizem que são a maior do mundo, de empreendedorismo social e tal, chama Choca. Eles fizeram um levantamento e recensearam 403 projetos para idosos e para longevidade. Eu não sei como é que chama, porque não tem nenhum nome agradável nisso, né? Fica tentando um nome assim. E aí tem coisas muito interessantes. Assim. Tem, por exemplo, negociar empregos para mais de uma pessoa. Então, por exemplo, tem uma vaga X que corresponde... É uma plataforma, você bota o seu nome, sua idade, seu currículo e tal, e diz quantas horas você quer trabalhar. Aí tem uma vaga, aí tem uma negociação de 3 pessoas assumirem esse posto. A mesma vaga, né? Essa vaga. Que é uma coisa ótima, porque as pessoas querem voltar a trabalhar, algumas ou a maioria, mas não quer ficar trabalhando de 9 da manhã às 8 da noite. Afinal, já trabalhou a vida toda, né? Às vezes nem energia tem mais para isso. Pois é. Então é uma maneira ótima. Pois é, tem muito essa coisa. Tem um cara também, um americano, que está fazendo esses cursos, está criando esse tipo de cursos para estudar, né, longevidade e tal, e forma políticas públicas e tal. Ele diz que a gente ainda está, socialmente, ainda está organizado de uma maneira que é impossível continuar, que é você, na primeira idade, você estuda, depois você trabalha e depois você se aposenta. Isso funcionava quando as pessoas morriam aos 65.
Que aí, romântico. agora você tem mais 30 anos para viver sem trabalhar. Não tem previdência que aguente e Claro. não tem economia que possa sustentar isso. E também prazer, né? Quer dizer, E o que você vai fazer para isso, então? Exatamente, né? Eles dizem muito isso, que para envelhecer bem, você tem que ter propósito. Você tem que ter um motivo para levantar de manhã. Projeto e sonho. Projeto e sonho, né? Porque senão a vida fica insuportável, né? Mas aqui no Brasil você não tem isso nem para os jovens, imagina para os mais velhos, entendeu? Houve um projeto de desqualificar totalmente qualquer coisa social, qualquer coisa coletiva, né? Nós estamos tentando reconstruir agora. Mas então o idoso ficou relegado realmente ao ultimíssimo plano. Você nem lembra dele, entendeu? É muito complicada a situação do idoso aqui no Brasil, socialmente, sobretudo. Claro, mas as pessoas que estão estudando isso estão dizendo, por exemplo, que as empresas não contratam mais ninguém depois dos 40 anos, não é nem 60. E demitem. É uma sacanagem. Né? É como se fosse possível. E eles dizem muito que você... Quer dizer, e as empresas não contratam com mais de 40 anos e demitem aos 60, né? Você tem um teto ali, aos 60. O que eles dizem é que vai ser impossível. Vai ser impossível não vai trabalhar sem essa população, porque ela vai ser enorme. Então, além do que, é uma população que tem a sabedoria daquele trabalho, muitas vezes mais do que o jovem. O Miguel, o nome do nosso entrevistado foi o Chico Bezerra. Chico Bezerra, exatamente. Pernambucano, exatamente. Falar com a gente. Mas, Helena, saindo um pouco da coisa do etarismo, como é que você está vendo o feminismo, a essência do feminismo hoje, com esse novo feminismo? Em que ele é diferente daquele feminismo que a gente viveu? Ou se era melhor, também só para completar, se era melhor ser feminista antes ou melhor ser feminista hoje? Não, eu acho que é uma questão de geração, eu acho que não é questão de ser melhor ou pior. É muito diferente. É muito diferente, porque, quer dizer, né, a gente tem os feministas da geração da gente, as feministas eram basicamente mulheres e brancas. Então, isso já complica tudo, né? Quer dizer, porque hoje o movimento é mulheres brancas e heterossexuais, normalmente. Então, hoje em dia, você tem uma mudança enorme no perfil social do feminismo, né? Quer dizer, você tem um feminismo negro muito forte, você tem um feminismo não é nem um feminismo, você tem o feminismo trans, você tem os não binários, tudo isso tem muita força. Então, você não pode falar feminismo negro, né? Não, você não pode mais falar em feminismo, você tem que falar em feminismos, porque são muitos, cada um com ampliou muito o arco, né? Ampliou muito. E as questões se ampliaram muito. No livro eu falo um pouco isso também, como é que elas veem a gente. Tal. Eu entrevistei algumas. E tem umas que são mais gentis, assim, que dizem, não, vocês são nossos griots, nós somos suas herdeiras e tal. Aí depois, assim, mas vocês têm mania de fazer nota de repúdio. E é verdade, né? A gente faz isso. E tem umas coisas engraçadas, mas, em geral, e falam também da branquitude, né? Que era um feminismo da branquitude. Isso tudo é verdade. Tudo verdade. Mas as relações são interessantes e tal, e eu acho que é muito mais forte do que já foi. Claro, e a luta assumiu um outro caráter mais amplo, atingindo mais questões, né, do que o feminismo de antigamente tinha. A luta era muito, muito clara, muito precisa. Hoje você praticamente luta contra uma sociedade inteira, entendeu? Que é preconceituosa contra as mulheres, contra os negros, contra os LGBTs, contra tudo. Quer dizer, então você acaba voltando à luta do feminismo contra uma sociedade que age desse jeito, entendeu? Então é muito mais amplo, né? É muito mais forte a luta.
Eu acho que quanto mais a luta avança em qualquer um desses campos, mais reação você vai ter. A reação, é claro, vai ficar cada vez mais restrita a um campo menor à medida que as coisas forem evoluindo, mas sempre vai ter reação, né? Você tem hoje essa extrema-direita que, né, detesta mulher, detesta LGBTs, detesta negro, enfim. Eles são, eu espero que seja, né? Eles são uma minoria. Não sei não, Regina. Eu acho que são uma minoria raivosa. Eu acho assim que boa parte do Brasil é conservador. O Brasil é um país. Boa parte. A gente até falou disso hoje lá no meu programa com o Mário. Ao centro, né? Brasileiro não gosta muito dessa coisa do extremo. Agora, essa extrema direita raivosa, espumante, entendeu? Isso aí eu acho que não é a maioria, não. Eu acho que é um setor que, às vezes, o centro vai para lá e acha legal e vota, como votaram no Marçal, que eu acho também que não é muito a coisa do brasileiro médio, mas e eles cada vez vão reagir mais a todas as pautas progressistas e de igualdade e de liberdade, né? Agora, eu queria que você contasse um pouco como é que foi a tua conversa com as mulheres que você entrevistou para o livro. Se elas pensam mais ou menos igual em relação ao envelhecimento, se você teve gente que não quis falar sobre isso, como é que foi essa conversa? Não, são mulheres que a gente tem um longo período de convivência, né? Nas várias situações, assim, na época do exílio, depois aqui, quer dizer, tinha um período que a gente não se via muito, mas nos encontrávamos sempre era uma relação muito agradável. E a decisão de fazer o livro é porque quando a gente se encontrava nos almoços, nos jantares e tal, sempre chegava nesse tema, nessa coisa do envelhecimento, do não sei o quê e tal, e agora, e o que nós vamos fazer, e como é que a gente vai continuar militando, não sei. Então, não teve muito essa dificuldade, não. Inclusive, tem uma coisa que tornaria mais difícil, mas que eu gravei, eu filmei todas elas dando entrevista, porque a ideia primeira do livro era fazer um filme, que eu tinha ganho um edital e tinha para fazer roteiro, eu fiz o roteiro e ia fazer o filme com elas. Então, eu filmei todos os depoimentos e tal, não sei o quê. Mas aí o Bolsonaro ganhou a eleição, não tinha a menor chance disso virar o filme, de ser financiado. Aí eu passei para o livro. Mas então, ainda pode ser filme, ainda pode virar um filme, não pode? Pode ser, né? Mas eu acho que já estão fazendo tantas essas coisas, tem tanta gente fazendo filme. Eu sei porque me chamam para participar, por isso é que eu sei que tem. A própria TT, né? Te chamou para uma coisa semelhante. A TT, tem várias pessoas fazendo coisas desse tipo, assim, que eu acho que... Muita gente com projeto, mas não tem muita... Está difícil de sair financiamento para boa parte deles, né? Está todo mundo batalhando muito. Tem muito projeto, mas... Mas você viu o Malu? Você viu, claro. O Malu já é um pouco isso, já é um filme sobre uma mulher da geração da gente, que conta história, que fala que era maluquete e que não sei o que lá, e está numa certa crise de meia-idade, assim, vai pirando, né? E os filhos enlouquecendo a filha. Então, é muito engraçado. É a primeira crítica interessante que eu vejo da nossa geração. Assim, uma crítica... é um filme, só para todo mundo saber, é um filme Malu, que passou agora no Festival do Rio e que ganhou o prêmio de melhor... Aliás, as atrizes... Foi premiado. Roteiro, filme e atriz. Roteiro, e atriz coadjuvante também, a Juliana. E o diretor, justamente, é filho da atriz em questão, que o filme é sobre essa atriz. Claro que a atriz é outra, mas porque ela já morreu até, né? Mas ele fez um filme sobre a mãe dele. E eu acho interessante você falar isso, Helena, que é a primeira crítica, porque a gente viveu uma fase a nossa geração era uma geração, embora guerreira e toda essa luta, mas muito romântica, né? Como ela, a Malu, no filme, era muito romântica, ela queria fazer um teatro,
e está sem grana, sem dinheiro, acaba a vida assim ferrada, porque foi a vida inteira romântica e não foi pragmática, que é uma coisa muito típica, né, Eu das não vi, eu não pessoas vi o da nossa filme, mas geração. eu conheci a Malu. Ela era, na época, casada com o Edson Capri, que é pai do Pedro Freire, que é o Exatamente. diretor do Pedro filme. é o diretor. E eu trabalhei com o Edson, com a Malu, fazendo figurino de uma peça do Dario Fo, que eles montaram há muitos anos, entendeu? E foi aí que eu conheci tanto a Malu quanto o Edson. Fiquei amigo do Edson até hoje. E a Malu, eles se separaram e ela faleceu, né? Mas eu estou curiosíssimo para ver o É muito filme. interessante. Me Muito falaram legal. super bem, exatamente. Eu não tinha pensado nesse aspecto da crise de meia-idade, claro, né? Aliás, o Pedro, na próxima quarta-feira, ele vem ao Estação Sabiá, no meu programa, aqui no 247, às 14 horas, quarta-feira. Que E ótimo. talvez venham as atrizes também, mas ele já está confirmado, para a gente justamente conversar sobre isso. É muito interessante o filme. E eu tenho uma outra amiga minha, jovem essa, que está fazendo um filme sobre a nossa geração também. Está dizendo, vou falar mal da geração de vocês. E já tem uma, eu escrevi para ela, já tem uma criticando a geração da gente. É melhor você se apressar e tal. Mas o que ela critica, por exemplo? Pois não fiquei sei. curioso. Sei lá, não sei. Outro dia a gente estava num jantar, estava na cozinha, cozinhando, não sei o quê, e a mãe estava dizendo, eu não sei cozinhar, não sei o quê. Ela disse, está vendo? A geração de vocês queria tanta coisa ao mesmo tempo que não aprendeu nem a cozinhar. Sabe umas coisas que diz? Aí fica dizendo que a gente é elitista, que não sei o quê. É engraçado. Ela é aquela... Estou louca para saber disso que... Eu acho que tem muita coisa a criticar. Você mesmo falou aí dessa coisa do feminismo. Era uma coisa elitista, né? Era de claro que brancas, né? Essa coisa enfim, da branquitude, não inclusivo, e a gente não percebia, porque se achava que você estava abrindo uma porta, abrindo um espaço, lutando ali por uma coisa a favor das mulheres, mas esquecendo de que deveria incluir todas, né? Não se pensava nisso naquela hora. Mas eu acho que, de uma certa forma, que as outras estava. vêm atrás, né? De uma certa forma, estava. Eu acho que isso acontece, é natural que aconteça isso com todos os movimentos transformadores, entendeu? O feminismo foi um deles, foi muito criticado no começo. É evidente que era elitista, que era branco, que era heterossexual e tudo, mas foi o primeiro movimento de liberação, entendeu? A partir daí, os outros... Por que não se falava de gente idosa há alguns anos atrás? De negros, a gente cometia o racismo ingênuo e inocente várias vezes, porque a gente não estava ainda educado para isso. Claro, a gente não via, né? Não, houve todo um processo de transformação que, inclusive, resultou nisso que você falou, Helena, ampliou esse feminismo de um jeito, hoje, irreversível, não tem como você excluir certas coisas mais. Então, que bom que aconteceu naquela época. Claro. Não, e eu acho que, de qualquer jeito, esse feminismo branco teve um papel muito importante. Claro. Foi o primeiro a remexer, né? Quer dizer, e quando a gente chegou de volta no Brasil, o feminismo daqui já existia, já era forte e tal, não sei o quê, mas estava muito ligado à luta social, né? Estava muito ligada ainda à defesa da anistia, às questões políticas do país que eram prementes. E você dizer que era feminista era uma coisa esquisitíssima. Exatamente. É verdade. As mulheres tinham vergonha de dizer que eram feministas. Diziam, não, eu sou feminina, não sou feminista. E tinha um deboche, tinha uma coisa aí. É problema de mulher feia. Mulher sem homem, não sei exatamente. Era sempre uma coisa assim desqualificada. Por isso que era difícil, talvez até difícil incluir todas. Né? Mas com os movimentos sociais aí também andando para frente, evoluindo, aí isso se alargou, né? De uma forma... não dá mais para você pensar numa sociedade
a não ser que a gente caia aí num buraco profundo da extrema-direita e ainda pode acontecer, né? que vire mas eu acho difícil que certas coisas voltem. Eu acho difícil que certas coisas voltem, entendeu? Porque a cada intervalo desse você avança, né? Você avança certas coisas. Claro. Não, eu acho que a gente avançou muito. Mas em relação acho que a gente pode. Eu me lembro, gente, quando ganhou esse governo passado, que eu não gosto nem de falar o nome, eu me lembro da Marieta Severo falando assim: puxa vida, eu achei que quando a gente conquistava as coisas, elas estavam conquistadas e que a gente não precisava mais se preocupar com isso. Mas estou vendo que não, que a luta é permanente. Se você lá dizer, já conseguimos, volta tudo atrás. E a gente teve um retrocesso grande nos 4 anos de Bolsonaro, e falei. Como diria Caetano Veloso, é preciso estar atento e forte, né? Não tem claro. como relaxar nesse aspecto. Helena, a gente tem 4 minutos. Fala aí o que você quiser sobre... Não, eu ia comentar o que vocês estavam dizendo do negócio do feminismo do passado e tal. Eu me lembro que, porque nesse livro eu conto também as histórias, a reação das mulheres negras. E eu me lembro que num Festival da Mulher, que eu fui falar sobre o livro e tal, teve uma que disse assim, eu falei, não, isso foi uma luta pela democracia, não sei o quê, pelos direitos... Aí a moça que estava mediando o debate, ela disse, para vocês, mulheres brancas, porque para nós sempre foi pau no lombo. Democracia ou ditadura, na época da ditadura ou agora, sempre foi pau no lombo. É verdade. Então, era uma mulher preta, assim. Elas dizem até hoje que a ditadura continua. Não, isso não tem muito tempo, não, isso nem... Foi antes da pandemia, mas assim, foi um festival desses que tinha no mar e tal. Então, ainda tem muito isso. Mas eu acho, em relação ao etarismo, eu acho que está ampliando. Eu acho que o debate começou a ser mais geral, assim, mais sobre a vida que a gente quer. Por que só porque eu envelheci eu tenho que, sei lá, eu tenho que ficar frágil, eu tenho que ficar bem comportada, paciente. Isolada? Eu não sou nada disso, isolada, trancada em casa, e não pode namorar, e não pode ter sexo. Eu acho, não tem nada disso. Eu acho que cada vez mais as pessoas atuam dessa maneira. Nem sempre é fácil, né? Porque o olhar do outro influi na tua vida, mas... É engraçado porque é uma luta injusta proporcionada por pessoas que vão envelhecer um dia, né? Isso é o que é mais engraçado. Essa falta de consciência do próprio destino. Mas a gente foi assim, né? A gente lembra, dizia, não confio em ninguém com mais de 30 anos. Exatamente. Era a música que a gente berrava nas ruas, né? Então, paciência. Nós somos jovens, nós somos o exército do surf. É verdade. E agora a gente está aqui, a gente está, olha, todos nós aqui produtivos, pensando a vida, pensando o futuro, pensando projetos. Essa história que você falou, Helena, que o que a gente precisa, aliás, todo mundo, mas os velhos às vezes esquecem disso. Precisa de um projeto, precisa de um sonho, precisa querer alcançar alguma coisa, querer fazer alguma coisa, mesmo que seja mudar tudo aquilo que fez a vida inteira e começar a fazer uma coisa nova. Tudo isso bom, né? Exatamente. Fala, Helena, eu acho que... Não, cortou. Aí eu não... cortou. Está cortando. Não, enfim, é isso, querer fazer, querer aprender uma língua nova, aprender um ofício novo. Eu sempre quis fazer isso na minha vida, nunca tive tempo de fazer cerâmica, aí vai fazer. Mas não é porque você está velho, é porque talvez agora, na aposentadoria, para alguns, né, você tenha mais tempo para até realizar alguns sonhos que você nunca conseguiu. Tem uma palavra, uma hashtag, digamos, que é ponha mais vida nos seus anos, que é um pouco isso, né? Você ter mais anos de vida, gostando da vida e tendo uma vida produtiva e boa e interessante. Ótimo, é isso mesmo. É isso aí. Olha só, infelizmente a conversa estava ótima, chegamos aqui no final, mas quero te agradecer muito, Helena, e
E vamos voltar outras vezes aqui para conversar. Vamos. E eu vou ver mais o programa de vocês também. Que bom. Quero continuar acompanhando. É isso aí. Assim, vou te mandar alguns links de coisas que a gente já fez e a gente volta aqui uma hora dessa. Então é isso, gente. Obrigada a todas e todos que estão aqui acompanhando a gente. Um beijo, Helena. Tchau, tchau. Para vocês. Tchau, Regina. Tchau, Miguel. Tchau.